Você que vai ficar, abre a sua Bíblia em Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Nós vamos trabalhar bastante a Bíblia. O nosso irmão lá em cima vai ser rápido. Graças a Deus vai estar sobre ele. Vamos falar sobre vários versículos. Mas primeiro, Isaías 46, versículo 10. Aleluia. Antes de começar, quem esteve aqui domingo passado, recebeu a palavra Vivendo o Melhor de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu vou continuar na mesma direção, né? Nós falamos sobre Hebreus capítulo 6, versículo 12. Não precisa abrir, mas ali o autor de Hebreus, ele disse que os antigos receberam a promessa através da fé. A fé é um instrumento de receber as promessas de Deus. Depois nós falamos também de 1 Timóteo, os dois textos básicos que a gente usou. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo dizendo, né, para o seu filho na fé, Timóteo, você precisa lutar pelas promessas. As promessas foram liberadas, as profecias estão sobre a sua vida, mas você precisa lutar para conquistá-la, né? Então é através da luta, combate. Ele falou, combata o bom combate, para que você possa herdar as promessas, as profecias que foram liberadas sobre a tua vida, Timóteo. Então nós entendemos que Deus é um Deus de promessa. É isso que eu quero falar nesse domingo. Deus é um Deus de promessa, mas muito mais do que um Deus de promessa. Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Repete comigo, Deus que cumpre as promessas. Então Isaías 46, versículo 10 diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A NVI diz assim, eu vou ler também em outra versão aqui, para que possa entender esse versículo, qual nós vamos partir dele. Isaías 46, deixa eu só puxar aqui outra versão. Desde o início faço conhecido o fim, desde tempos antigos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito, repete comigo, meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Essa é uma palavra de um Deus verdadeiro, poderoso. Quantos creem nessa palavra? Ele faz aquilo que lhe agrada, e o propósito dele, ele é fiel para cumprir. Toda promessa de Deus, ele é fiel para cumprir. Ainda, em outra versão diz assim, já há muito tempo que eu venho anunciando a vocês o que vai acontecer no futuro, e agora eu prometo, tudo o que planejei acontecerá. Repete comigo, tudo o que planejei acontecerá. Quantos pode falar amém pela essa palavra? Quantos crê que Deus é fiel para cumprir a sua palavra? Então ele está usando a boca do profeta Isaías dizendo, ó, tudo o que eu prometi, tudo o que eu planejei acontecerá, se cumprirá. Aí ele continua dizendo, nessa versão Bíblia Viva diz, vou cumprir toda a minha vontade. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Deus, nos ensina a nos mover em fé, a nos comportar direito para receber as promessas, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. O Senhor não é Deus para mentir, o Senhor não é homem para mentir. O Senhor é um Deus que eu confio, verdadeiro, que fez a promessa, é fiel para cumprir. Nada e ninguém pode tirar aquilo que o Senhor deseja fazer. Nada e ninguém pode impedir os planos, os propósitos do Senhor na minha vida, nesta igreja, na vida dos teus filhos aqui. Por isso que nós precisamos é entender, corresponder e agir em fé, nos comportar de maneira que possamos tomar posse dessas promessas, porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Por isso o Espírito Santo fala conosco, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão caídos no meio da caminhada cristã, aqueles que estão desanimados, que nesse domingo eles possam reanimar em Ti, a fé seja reavivada, e eles possam lutar o bom combate, e esperar a promessa,
porque o Senhor é um Deus fiel. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Queremos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Quantos creem que Deus é fiel? Pode falar amém. Vira para o seu irmão e fala assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Para minha surpresa, 2 pessoas me ligaram, mandaram WhatsApp, já falando grandes coisas que Deus fez com ele nessa semana já. Foi maravilhoso, isso é bom, talvez tem mais coisa acontecendo que a gente não fica sabendo. Mas alguns chegaram até mim e falaram: pastor, coisas grandes, propostas, enfim, ganhei coisas. O Senhor já está liberando grandes coisas. Aqueles que têm fé, continue recebendo em nome de Jesus. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida. O melhor de Deus ainda está por vir, amém. Pastor, e quando eu receber aquela bênção, a promessa? Continuo dizendo para você: o melhor de Deus ainda está por vir. Eu só vou parar de falar quando a gente estiver no céu. Aí não precisa falar mais, amém? Mas enquanto a gente não estiver no céu, sempre o melhor de Deus ainda está por vir, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Então Deus é um Deus de promessa. Você precisa entender que Deus é um Deus de promessa. E quando eu falo que Deus é um Deus de promessa, no Brasil, eu não posso falar de outro país. Falar a palavra promessa é um pouco complicado, né? Não é verdade? Promessa é um pouco complicado. Quantos aqui já fez promessa e não cumpriu promessa? Em outras religiões, em outras situações? Só 2, 3 corajosos? Ah, tá. Quem mentir é do diabo. Vou tentar de novo. Quem já fez promessa aqui e não cumpriu? Olha como é que é. Um incentivo assim as pessoas, elas assim, espontaneamente levantam as suas mãos. Que bênção, glória a Deus. Quantos aqui já fez promessa como pai? Quando chegar em casa você vai apanhar porque você fez arte na frente de todo mundo. E chega em casa não faz nada. Um homem sem palavra, mãe sem palavra. Prometeu e não cumpriu. E acha que isso é normal. Porque é normal. Você vive num país onde o político que você vota fala: quando eu estiver lá na Câmara ou estiver na cadeira, eu vou fazer isso, isso, isso. Isso é o que ele não vai fazer. Geralmente o que ele prometeu não vai fazer. O que ele não prometeu, que é pegar, que é ser corrupto, ele não prometeu, mas isso ele faz. Então nós vivemos infelizmente num país ou num momento terrível como nação, que quando fala promessa, a palavra promessa, fala: meu Deus, promessa, quem faz não cumpre. Promessa muitas vezes eu fiz e nem eu cumpri, mas eu quero dizer para você que independente de você e dos políticos dessa nação, Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, versículo 19. Poderia citar, mas eu vou ler para você. Deus não é homem para que minta. Repete comigo: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quantos creem nessa palavra? Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender emocionalmente. Falei, agora não estou com vontade, me arrependi de ter falado. Deus não é esse tipo de pessoa. Deus não é você, Deus não é eu. Deus é Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fale e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É uma pergunta, porque se você não responder essa pergunta, você nunca vai tomar posse das promessas de Deus, porque você acha que as promessas que Ele fez jamais vão se cumprir. E aí você não vai agir em fé para tomar posse das promessas. Se você não acreditar e confiar no caráter daquele que fez a promessa, dificilmente você vai herdar as promessas. Você confia em pessoas que já mentiu para você várias vezes? É difícil, né? Confiar numa pessoa que só pisou na bola, só fala mentira, promete várias vezes para você, 10, 20 vezes, nunca cumpriu. É difícil confiar no caráter de uma pessoa mentirosa, uma pessoa que fala e não cumpre. Mas eu quero dizer para você: pode confiar no caráter desse Deus. Deus é fiel, Deus é imutável. Se Ele falou, eu vou repetir, se Ele falou, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 19.
Vou ler aqui mesmo, pode pôr NVI mesmo, não tem problema. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim, também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Repete comigo, nele sempre houve o sim. Olha o que diz o versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo Jesus o sim. Você pode acreditar. Em Cristo tem o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Todas as promessas de Deus em Cristo Jesus têm o sim. Outro versículo. Josué capítulo 21, versículo 45. E depois Josué 23, 14. Mas o primeiro, Josué 21, 45 e depois 23, 14. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, repete comigo, nenhuma delas falhou, mas todas se cumpriram. Fala amém, irmão. Creia no caráter desse Deus Todo-Poderoso. Tire da sua mente político, tire da sua mente as pessoas que mentiram para você, talvez até pai e mãe, talvez amigos, esposa, esposo. Mas eu quero dizer para você que Deus não é homem para mentir. Ele não mente para você, Ele é fiel. E todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. E todas vão se cumprir na minha e na sua vida. Josué 23, versículo 14. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas. Josué, no fim da sua vida, ele chega a dar uma declaração maravilhosa. Eu vivi muito tempo, eu vivi quando Deus fez a promessa, eu vivi com Moisés, e eu sei que Deus é fiel. E ele chega à conclusão dizendo, olha, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhe fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas, repete comigo de novo, nenhuma delas falhou. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Eu queria muito que você pegasse na mão do seu irmão, ele vai precisar da tua ajuda agora. Ore por ele. Fala, Deus, que esses versículos comecem a gerar fé no coração desse homem e dessa mulher. Queria muito que você pudesse pregar comigo, participar dessa pregação. Não só fica assistindo, não. Participa, ministra na vida do seu irmão, da sua irmã aí. Fala, Deus, que ele entenda que o Senhor é um Deus de promessa. Ele cumpre todas as promessas, Ele é fiel para cumprir as promessas. Gere fé no coração desse homem e dessa mulher. Deus, Espírito Santo, nós te clamamos, convença a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, dos teus filhos, Senhor. Espírito Santo, gere um ambiente de fé, um ambiente de coragem, um ambiente onde nós vamos lutar pelas nossas promessas, porque cremos que aquele que fez é fiel para cumprir. Eu abençoo a tua igreja, e como igreja nós vamos alcançar todas as promessas que o Senhor fez para nós. No meu ministério, nessa igreja, como família do Senhor, como corpo de Cristo em Fernandópolis, todas as boas promessas nós vamos tomar posse, em nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Entre a promessa e o seu cumprimento existe um processo. Amém? Repete isso comigo, fala assim: entre a promessa feita por Deus e o cumprimento dela existe o processo, existe o meio. Ele é fiel para cumprir, Ele promete. Em Isaías 46, 10, ele diz, olha, eu prometo, eu vejo o futuro, eu mostro o futuro para vocês, como ele falou para Abraão, não falou?
Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. Abraão, eu vou fazer você pai de nações. Deus mostrou para ele o plano e o propósito. Deus mostrou uma promessa, ou melhor, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus fez uma aliança. Deus mostrou o que iria acontecer. Mas para isso acontecer tinha um processo. Abraão creu, por isso ele é o pai da fé. A Bíblia nos mostra que ele é o pai da fé. De todos os crentes, de todos os tempos, Abraão continua sendo o pai da fé, e nós não podemos negar isso. Então, dentro desse processo, ele agiu em fé, por isso cumpriu-se a promessa na vida dele. Mesmo que as impossibilidades, os problemas, os gigantes, as dificuldades se levantaram, mas ele creu na promessa e por isso recebeu a promessa. Então você precisa enfrentar o processo, enfrentar o presente para receber a promessa no futuro. Você pode dizer amém? Eu vou repetir essa frase: enfrentando o presente para receber a promessa no futuro. Porque tem crente que Deus fez uma promessa agora, hoje, amanhã ele quer que as coisas já se cumpram. Eu quero que você entenda que tem um processo. Deus pode fazer a promessa hoje, amanhã ela ser liberada? Pode. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Mas eu quero que você entenda que dentro do processo o diabo tem conseguido que muitos crentes percam a fé, parando no meio do caminho, por enxergar as impossibilidades e deixar de olhar para aquele que fez a promessa, o caráter daquele que fez a promessa, que é fiel para cumprir, independente dos obstáculos que você tem enfrentado nessa vida. Deus revela o futuro, mas muitas vezes não revela o processo. Deus faz a promessa, mas não fala aquilo que vai acontecer até você receber a promessa. Por que Deus faz isso? Deus já não poderia dar o mapa da minha, agora vai acontecer isso, amanhã vai acontecer isso, amanhã vai acontecer aquilo. Morra então, irmão, você não quer fazer nada? Você não quer fazer nada. Deus não fez robô. Deus fez seres humanos com poder e capacitação de tomar decisão, poder de decisão, livre-arbítrio. Até para o inferno, se você quiser, você vai. Você vai. Deus morreu por você, entregou o seu filho por você, mas se você quiser ir para o inferno, você vai. É só você se embernar no pecado. Só isso, pronto. Você tem o poder de decisão. Então quando Deus libera a promessa, quando Ele faz a promessa, quando Ele promete para você, você precisa, dentro do seu livre-arbítrio, do poder de decisão, crer ou não crer nessa promessa. Independente se a promessa é muito grande, se talvez é impossível aos teus olhos, mas você não tem que acreditar em você, você tem que crer naquele que fez a promessa. Ele é fiel para fazer cumprir. Então, para que você receba a promessa no futuro, existe um processo. Agora você precisa lutar, se posicionar, como Paulo falou para Timóteo: luta o bom combate, Timóteo, porque as promessas foram liberadas sobre a sua vida, mas você tem que lutar para conquistar. Agora, por que Deus não revela tudo? Só libera a promessa, mas não revela o processo, porque você desistiria. Porque talvez muitos nem começariam a falar: não, Deus, eu não quero. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele só faz a promessa. Só faz a promessa. Mas Ele não mostra o processo, porque senão você parava no meio do caminho. Como por exemplo, como os pais, eu sei que Deus tem um futuro lindo para os meus 2 filhos. Eu creio nisso de todo o meu coração, profetizo isso, libero isso nele, vai ser grande. Mas no meio do processo, vai ter desilusões, vai ter problemas, vai ter que estudar, vai ter que ralar, vai ter que enfrentar as coisas, faz parte. Mas agora já pensou, falou: olha filho, você vai ser um grande homem de Deus, mas é o seguinte, mano, não é fácil não, vai ter luta, vai ter gigante, vai ter problema. Eu acho que, não sei não. Que estímulo é esse? Ele fala: não quero ser isso aí que o senhor falou, prefiro ser um homem normal de Deus. Não quero essa unção poderosa que está sobre mim, que o senhor liberou, pai, não quero não. Não, filho, você vai receber em nome de Jesus. E Deus é assim comigo, com você. Quando nós recebemos as promessas, que era grande demais para nós, eu não imaginava o processo que eu ia ter que passar, eu não imaginava as lutas que eu teria que enfrentar. E eu me conhecendo, se Deus tivesse feito a promessa e também revelado o processo, eu ia falar para Deus: Deus, muito obrigado, eu não quero ser um crentinho aí que vai estar sentando no banco e tá bom demais.
eu quero ir para o céu, tá bom, não quero fazer essa grande obra que o Senhor tem para mim não. Mas o melhor de Deus ainda está por vir por mim, e sobre a sua vida também. Deus tem grandes coisas para fazer com a sua vida. Deus tem promessas que Ele ainda vai realizar na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer com a minha e com a sua vida. Deus já determinou o nosso futuro. Sabe qual é o nosso futuro? Vitória. Sabe qual é a promessa que Deus tem para nós? Que nós seremos mais do que vencedor. Pensa no teu problema que você está hoje enfrentando. No casamento, com os filhos, financeiro, enfermidade. Pode erguer a plaquinha. Eu já sabia. No fim, a vitória é daqueles que creem em Deus. Aleluia. A vitória é tua. A vitória é nossa. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vitória, a coroa da vida. Deus já liberou bênçãos sobre nós. Todas as bênçãos já foram liberadas sobre nós. Nele tem o sim e o amém. Em Cristo nós temos o nosso futuro garantido. No final, repete comigo, no final, a vitória é certa. O propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Mas você precisa entender que esse processo, que essa carreira é uma corrida. É uma corrida, é uma carreira cristã. E essa vida, ela tem regras. Eu lembro que uma vez que eu preguei sobre ser um atleta, o atleta de Cristo. Eu disse que a corrida que nós estamos correndo não é um tiro de 100 metros, não é a corrida de 100 metros. Mas é quem lembra? É uma maratona. Não é um pique que você dá aquele guepardo de 100 metros, acabou. Você desmaiar depois da linha, pelo menos acabou. Não. Se eu tivesse que comparar uma corrida, no mínimo seria maratona de 42 e cento e poucos metros. Eu não lembro mais agora, professor de educação física, depois vocês me falam quanto que é. Vocês não sabem também, oh meu Deus. Olha lá, esse é corredor. 42 quilômetros e 195 metros, é isso? Muito obrigado, doutor corredor. Você já foi lá na maratona? Nunca foi. Mas ele conhece, conhecimento, glória a Deus. Que vergonha, professor de educação física. Me incluo nisso. É uma maratona. Uma maratona você não pode ficar dando pique e parando. Não, você tem que ter tem que ser constante. Tem que ser constante, focando o alvo. Eu vou chegar até o fim. E lá no fim, eu vou receber a minha coroa da vitória. Você precisa entender, e hoje eu quero acrescentar um negócio aqui. É uma maratona com obstáculos. É uma nova modalidade que eu inventei agora. A carreira cristã é uma maratona com obstáculos. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 24 e 25. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Olha o que Paulo está dizendo para essa igreja. Lá no estádio, na corrida de 100 metros, maratona, um só vai ser premiado com o primeiro lugar. Essa é a regra. Mas ele diz, olha, corram vocês de tal modo que alcance o prêmio. Porque a salvação, ela é individual. É uma prova de você contra você mesmo. Nós não estamos competindo eu com você. Você não está competindo comigo, nem eu com você. É isso que o diabo muitas vezes está tentando fazer, que os crentes ficam competindo entre eles, igreja contra igreja. Não, você está competindo com você mesmo. Então ele está falando, olha, vocês precisam correr de tal modo que vocês precisam alcançar o prêmio. Lá
nas Olimpíadas ou qualquer outra competição, pode sair 8, pode sair 10, pode sair 30, 40, mas um só vai ganhar. Um só chega na frente. Mas vocês, crentes, cristãos, vocês precisam correr de tal forma, fazer de tudo possível, e ainda coisas que você acha impossível, fazer, para ganhar esse prêmio. Ele continua no versículo seguinte: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, todos, para obter uma coroa que logo perece, né? É corruptível. Mas nós não. Mas você não, meu irmão. Você está numa corrida para ganhar uma coroa que dura para toda a eternidade. Então, quando eu olho para atletas, deixa eu ler nessa versão aqui. Numa corrida todos correm, porém uma só pessoa consegue o primeiro prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar. Vira para o seu irmão e fala assim: disputa a corrida para ganhar. Vira para o outro também, que ele ficou com ciúmes aí, vira para o outro e fala: disputa a corrida para ganhar. Olha o que diz o versículo 25 nessa versão: para vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que os impediram de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para ganhar uma faixa azul ou uma taça de prata. Porém nós não. Nós o fazemos porque uma recompensa celestial que nunca perecerá. Aleluia. E aí eu fico muito triste que crentes desistem muito fácil. Atletas profissionais abdicam 20, 30 anos da sua vida, dormindo cedo, não bebendo. E aí fala para crente não beber, ele fica nervoso. Ele para de beber, para de noitada, para de comer errado. Ele faz de tudo, treina 8, 9, 10 horas, arrebenta o seu corpo, arrebenta joelho, arrebenta ombro, para ganhar o primeiro lugar numa competição. Agora nós, cristãos, que temos uma coroa incorruptível, um prêmio celestial, uma vida eterna para gozar com Deus, não treina, não corre, não se esforça e para no meio do caminho, e ainda fica reclamando e murmurando dos obstáculos que aparecem no meio do caminho. Eu quero que você entenda que esse competidor, aquele que está numa corrida, ele só vai ganhar o primeiro lugar se ele chegar em primeiro e se cumprir as regras da prova. Como por exemplo, os 110 metros com barreira. Se ele chegar primeiro, mas desviar de todas as barreiras, ele vai ganhar o prêmio? Não, ele tem que respeitar a regra. A regra é passar por cima das barreiras. Então numa competição tem regras. Eu quero que você entenda que na vida cristã tem regras. Os obstáculos que aparecem no meio da caminhada cristã, na sua vida e na minha vida, faz parte do processo da bênção de Deus. Não é para reclamar, não é para murmurar, faz parte da corrida do cristão. Maratona com obstáculos. Não adianta você orar: Deus, tira esses obstáculos. Não, é para você transpor os obstáculos, é para você pular por cima dele e olhar para frente dizendo: ele fez a promessa, eu consigo saltar, passar por cima desse problema, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Não adianta você querer ficar orando e murmurando: Deus, tira esse problema, afasta esse obstáculo. Não, passa por cima dele, sobrepõe, salta, porque Deus te deu a capacidade de vencer. Deus te deu força para pular, para suplantar, para superar os obstáculos dessa vida. Irmãos, na caminhada cristã, nós vamos deparar com mortes de família. Vamos ou não vamos? Às vezes inesperada, de filhos, de pais que estão novos ainda. Às vezes vai ter problemas financeiros que nós vamos passar. Desemprego, escassez financeira, isso pode acontecer. Um casamento, descobre um adultério, descobre uma infidelidade, descobre que o filho está lá no pecado. Nós passamos dificuldades, nós temos obstáculos na nossa caminhada cristã. Não pense você que você veio para Cristo, acabou os problemas. Não é assim, nunca foi assim. Faz parte
da nossa corrida, faz parte da caminhada. Ele fez a promessa, mas Ele não revelou o processo, porque se revela o processo, talvez você fale, não, eu não quero. Mas Deus sabe que o melhor ainda está por vir. O processo você vai descobrir no meio do caminho. Ou melhor, os obstáculos você vai descobrir no meio do caminho, no processo. E Deus te dá força para passar por cima de todos eles. Eles fazem parte da vida. Repete comigo, fala assim: os obstáculos fazem parte da minha vida cristã. Olha para mim, por favor. Não resolve nada você ficar reclamando. Escuta o que eu estou te dizendo. Escuta o teu pastor nessa manhã. Não adianta nada você ficar reclamando. Não adianta nada você ficar chorando. A não ser que você chore nos braços do Pai, clamando a Ele pela tua vitória, para aumentar a tua fé, para você passar por cima desse obstáculo. O crente não pode ficar parado no meio do caminho. Nós não somos daquele que retrocede. Repete comigo: eu não sou daquele que retrocede. Eu prossigo para alcançar a promessa que Deus fez para mim. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que vamos avante para conquistar a nossa promessa. Eu vou conquistar a minha promessa. Nenhum obstáculo vai me fazer parar. Não adianta murmurar ou ficar com medo. É preciso superar os obstáculos. Não pare no meio do caminho, meu irmão. Mesmo que você esteja caído hoje, levante-se. Olhe para aquele que fez a promessa. Ele é fiel para cumprir. Pastor, mas é uma loucura. Para falar a verdade, quando Deus prometeu, e eu sei que Deus prometeu, isso é loucura, isso jamais vai acontecer. Realmente, então não vai acontecer. Mas se você falar, parece que está cada dia mais longe dessa promessa se cumprir. Mas eu creio, não em mim e nem nas circunstâncias. Mas Deus, eu decido crer naquele que fez a promessa, que é o Senhor. E eu sei que o Senhor é fiel para cumprir. Por isso eu creio na promessa do Senhor. Eu tomo posse. Eu vou agir em fé. Eu vou passar os obstáculos. Não vou ficar parado nos obstáculos. Tire os olhos do problema. Você precisa tirar os olhos dos problemas. Sabe, o diabo, ele trabalha constantemente na vida do crente assim: que você tire os olhos daquele que fez a promessa. Porque ele sabe que se você olhar para aquele que fez a promessa, e o caráter daquele que fez a promessa, ele é fiel para cumprir. E além do mais, ele te dá ferramentas para você chegar até lá. Deus não só te joga numa fogueira, mas Ele está com você todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Ele fez uma promessa: eu estarei com vocês até o fim. Até o fim. Até a consumação do século. Ou seja, Ele fez a promessa, Ele está comigo, Ele te dá a ferramenta, Ele te injeta a fé. O que você precisa é crer. E parar de ficar prostrado. Olhe para aquele que fez a promessa. Quantos estão caídos hoje? Quantos estão caídos, parados no meio do caminho? Levanta. Olha para o alto. Olha para aquele que fez a promessa. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. Deus já revelou o nosso fim. O nosso fim é passar a eternidade com Ele. O nosso fim é a plenitude da alegria dEle em nós. O nosso fim é o cumprimento das promessas que Ele fez para nós. Agora, Ele fez a promessa, mas eu preciso passar por cima dos obstáculos. Eu tenho que superar os obstáculos dessa vida. A regra da corrida é esta: uma maratona com barreiras. Existe obstáculo na vida cristã. Não tem como ficar prostrado diante de Deus pedindo para tirar, mas sim para que Ele te encha de fé, para crer nas promessas de Deus. Põe para mim Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Irmãos, não pensam que eu mesmo já tenho alcançado. Eu continuo correndo, Paulo está falando. Eu não alcancei ainda. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Algumas pessoas precisam ouvir essa palavra aqui. Vira a página, irmão. Irmã, olha aqui para mim. Vira a página. Vira a página. Esse podre da sua vida, Deus te perdoa. Você está querendo mudar a tua história, mudar a tua vida? Vira a página. Olha para frente. Olha para frente. Encare os obstáculos e vença. Se encha de fé nessa manhã. Eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Eu vou avançando, eu continuo correndo para as que estão adiante de mim. Você tem que continuar correndo. Vira para o seu irmão e fala assim: você tem que continuar correndo.
Não pare não. Você não sabe se esse irmão está parado, se ele está prostrado. Vai, irmão, jeta a fé nele. Chacoalha e fala assim: não fica parado não, se levanta. Olha para frente. Prossiga para o alvo. Olha o que Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não pode parar, porque a vitória já está garantida. Eu ia fazer uma plaquinha, mas não tive coragem. A hora que eu falasse, eu ia pôr assim: eu já sabia. Quem fez a promessa é fiel para cumprir. O fim é vitória. Você tem que erguer a plaquinha: eu já sabia, porque aqueles que estão em Cristo é mais do que vencedor. Nós vamos vencer, irmão, mas existe o processo. Existe o processo. E o diabo tem conseguido que crente pare no obstáculo desse tamanhozinho. Pastor, mas se eu pular, meu joelho vai sair do lugar. Creia que não vai sair, que quem fez a promessa está com você todos os dias. Ele te pega e te coloca lá. Você só precisa dar o primeiro passo, porque o mar vai se abrir. Ele é fiel, irmão. Não pare no meio do caminho. Os obstáculos não podem parar. E eu sei que às vezes o obstáculo é grande demais. Às vezes tem coisa que acontece na nossa vida que mexe com a nossa estrutura. Mexe ou não mexe? Mexe. Finanças, filhos, casamento, enfermidade. Eu sei que tem coisas que mexem com a nossa estrutura. É difícil. Mas eu quero dizer para você: o Deus do impossível está do seu lado. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Então é na força do nosso Deus que nós vamos vencer, não é na sua. Você só precisa crer e continuar correndo. E quando aparecer um obstáculo, pular esse obstáculo e continuar pulando os obstáculos, alegrando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, tem coisa que eu enfrentei no passado, eu falei: meu Deus, para que isso? Na época eu falei: para que passar isso? Eu falei: Deus, eu sou crente, sou teu filho, estou na igreja, estou envolvido na tua obra. Por que eu tenho que ser humilhado? Por que eu tenho que passar por isso? Irmãos, tudo isso foi um trabalhar de Deus. Eu vou mandar no grupo um testemunho do Neto, o jogador do... Não sei se vocês já ouviram. Vou mandar no grupo da liderança, depois você passa. Muito forte, muito poderoso. Deus já tinha dado um sonho para ele. Aquilo é milagre, né? Sobreviver à queda de um avião é só um milagre de Deus. Mas ele deu um testemunho muito lindo, porque ele era crente, Deus já tinha mostrado para ele. E numa viagem antes ele tinha orado, falando para a esposa orar, para repreender, né? Enfim. E ele começou a orar no final, falou, naquele tempo que o motor desligou, ele ficou orando, falando: Deus, eu li tanta promessa, tanto milagre que o Senhor fez na Bíblia. O Senhor pode fazer esse milagre também. O Senhor pode livrar. Mas ele pediu milagre para todos, né? Ele não foi egoísta pedindo só para ele, mas que todos pudessem ser salvos. Mas aonde ele estava, só ele sobreviveu. E uma chapa que ele colocou, se eu não me engano, na cervical, que tirou ele de alguns jogos por muito tempo, foi essa chapa que o médico disse, porque ele arrebentou inteiro. Ele se arrebentou inteiro. Parece que a gente escutou até terra entrou no crânio dele, para você ter uma ideia. 10 ou 15 dias depois ele acordou, que foram contar para ele o que tinha acontecido. O pulmão dele foi estourado. O médico falou: olha, o que aconteceu com você não tem ninguém para explicar na medicina, ninguém. Como você podia gemer com os 2 pulmões estourados. Mas o médico disse: olha, a chapa que está na sua cervical, se eu não me engano é na cervical, foi ela que te salvou. Talvez ele poderia até ter, acho que não murmurou, mas vamos pensar se ele reclamou porque perdeu alguns jogos importantes lá atrás por causa de uma cirurgia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que você está passando, Deus é maior que os seus problemas. Você precisa crer. Então a principal arma do diabo é mudar a sua visão. É mudar a visão que os problemas são maiores do que o seu Deus. Eu quero dizer para você que nunca vai ser. Deus é maior que todos os problemas que você está enfrentando nessa vida. Em Deus você pode transpor
o intransponível. Você pode viver e tocar o sobrenatural. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Aleluia. Os obstáculos da vida nunca mudam os propósitos de Deus. Grave essa frase. Os obstáculos dessa vida nunca mudam os propósitos de Deus. Eu vou repetir. Os problemas, as dificuldades, as lutas, os obstáculos da vida nunca muda as promessas de Deus para a sua vida. Se Ele prometeu, independente das circunstâncias, Ele é fiel para cumprir. Pastor, mas parece que ficou impossível. Foi isso que aconteceu com o povo lá no Egito. 430 anos escravo no Egito. Deus foi lá para libertar o povo. Quando Deus liberou a palavra através de Moisés, o povo falou, glória a Deus, fez festa, Deus vai nos libertar. O que aconteceu? Aumentou a pressão sobre eles. Eles tiveram que trabalhar o dobro. Eles falaram, meu Deus, agora que nós recebemos a promessa, Deus falou que vai libertar, piorou. Piorou. Mas aqueles que creem entrarão na terra prometida. Aqueles que creem até o fim, Josué e Caleb, creram até o fim. Deus não revelou o processo. Deus não falou para ele que a terra era boa, mas tinha gigante. Deus falou que a terra era boa, e pronto. O processo eu tenho que vencer, eu tenho que ter fé. Porque se fala que ia enfrentar deserto, que ia passar necessidade, eles falam, não, eu prefiro comer aqui cebola, ficar escravo. É verdade. Você também, não fala que você também não ia falar não, que você ia falar a mesma coisa. Quando Deus revela o propósito, o processo no meio do caminho, é só para você ter fé. É só para você transpor os obstáculos. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedor. Sabe o que eu vejo de Deus? Eu estava aqui adorando aqui, eu vejo isso na minha cabeça. Eu pratiquei esporte, na minha, não muito longe, na minha infância, agora presente, um tempo atrás aí agora, não muito longe. Irmãos, é bom fazer parte de um time. Mas Deus falou para mim, Marcos, não tenho nenhum reserva. Porque uma coisa é você ser campeão, você nunca entrou. Aí você vai lá receber a tua medalha. É gostoso, não é? É gostoso, não é? Você nunca entrou, nenhum jogo. Você só estava ali para cumprir. No basquete é 12, então tinha que ter, você está lá para cumprir a tabela. Ou no futebol é 16, 17, não sei. Não corrige não, irmão, deixa eu, não sei. Mas Deus falou para mim, eu não tenho reserva. Todos estão correndo. Não é que aquele ali caiu, eu vou para o outro lugar dele. Não, é você que tem que continuar. É você que eu te escolhi, é você que eu te chamei, é você, eu fiz a promessa para você. Não vai entrar outro teu lugar. E lá no fim, você vai sentir o gostinho da vitória. Não é mérito, é graça. Mas pelo menos eu tive fé de chegar até o fim. Eu perseverei, eu criei na promessa de Deus. Por isso eu alcancei a coroa. Isso é lindo, irmãos. Isso é lindo demais. Uma coisa é você, eu creio que Deus faz isso com a gente. Porque Ele poderia fazer tudo sozinho, poderia. Mas é que Ele quer que você tenha o gostinho da vitória. De viver o sobrenatural. De tocar o sobrenatural. A sua fé é gerar o milagre. Crer que você vai transpor o intransponível. Você vai viver e tocar o sobrenatural. Davi foi ungido rei entre 14 e 17 anos. Alguns dizem 15, outros 16. Não tem um consenso. Mas vamos aqui, achar uma data de 14 a 17, vamos por 15 anos, vai. Por isso que você tem que entender que quando eu via essa história de Samuel ir lá para ungir um rei de Israel, eu fiquei bravo com esse pai. Eu confesso que eu fiquei meio desapontado com esse pai. Ele falou, chama os teus filhos que Deus vai ungir um dos teus filhos rei em Israel. Eu não achei isso legal, que o pai de Davi não tinha chamado ele. Mas agora eu entendo. Eu entendo como é que um pai, que vê um profeta dentro da sua casa, falou, olha, Deus escolheu um dos seus filhos para ser rei. Ele vai escolher um adolescente. Era natural, era o serviço de adolescente cuidar lá das ovelhas do pai. Então, Davi estava lá, atrás das malhadas, cheirando o mato,
cuidando das ovelhas, é natural. Então eu mudei minha concepção de achar que o pai falou, nossa, acho que Davi não era amado pelo pai. Não tem nada disso não. É porque jamais ia passar na cabeça dele que Deus ia escolher o improvável. O mais novo, um adolescente, jamais. Mas Deus revelou uma promessa para Davi. O azeite foi derrubado na cabeça de Davi. Ele foi ungido rei de Israel. Em 15 anos. Sabe quanto tempo demorou para que essa promessa se cumprisse? Mais ou menos 15 anos. Entre a promessa e o cumprimento da promessa tem o processo. É uma corrida de obstáculos. Se Deus fala para ele, Davi com 15 anos, Samuel fala, olha, Deus está te ungindo, mas você vai ter que viver quase 12 anos fugindo do rei Saul, que ele vai te matar. Ele vai querer te matar. Você vai correr risco de vida. Você vai morar no deserto, vai morar numa caverna. Você vai passar apurado. Ele ia falar, passe de mim esse cálice. Chama o meu irmão mais velho, estou passando para ele, derrama azeite na cabeça dele. É o mais velho que tem que ir. Não, o senhor errou. É verdade ou não é? Eu acho que ele ia falar isso. Não, eu não. Mas eu já conhecia o coração daquele. Davi não se tornou o homem segundo o coração de Deus. Ele já era. Tinha um gigante afrontando o povo de Deus. Ele foi lá levar. Ele está trabalhando. Ele não chegou agora para os irmãos dele e falou assim, agora vocês se dobram diante de mim que eu sou rei. Ó pai, é o seguinte, não vou mais ficar fedendo ovelha não, hein? Agora eu sou rei. Não, ele voltou a trabalhar. Voltou a fazer as mesmas coisas, creu na promessa e continuou, naturalmente. Existe um processo, teve lutas, teve problemas, 12 anos enfrentando o rei Saul. Se eu não me engano, acho que Saul pegou 3.000 dos soldados mais poderosos deles, melhores, para ir atrás de Davi, para matar Davi, irmão. É mole? Quem gostaria de uma promessa dessa aí? Meu Deus! Deus não revelou o processo, só falou que o futuro dele ele ia ser rei. Mas tem muita gente parando no meio do processo. Não para não. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para te livrar. Ele te dá força para você transpor os obstáculos, passar por cima deles. Davi teve muitos problemas, mas depois de 15 anos, a promessa se cumpriu. Ainda não foi toda, ele só foi ungido rei de Judá, em Hebron, se eu não me engano. Mais 7 anos, aí a terceira unção de Davi, se tornou rei de todo Israel. 15 com 7, 22 anos depois, o cumprimento da promessa. Mas da promessa até o cumprimento, houve um processo dolorido, dificultoso, mas que ele foi vencedor. Ele não desanimou. Ele não voltou atrás. Aonde ele estava, ele era um vencedor. Pegou um monte de desempregado, tudo pessoas amarguradas, fez dele um grande exército. Mas você já entregou os pontos, por quê? Você não confia em Deus? Nós cantamos aqui, confiamos em teu poder. Cantar é fácil, está na hora de você gerar fé. E eu estou aqui como profeta sobre a tua vida. Creia, você vai vencer tudo que você está enfrentando. Se levante, erga a cabeça, olhe para o alvo e vai saltando todos os obstáculos que aparecem. E outra coisa, se ele não sair da tua frente, você vai arrancar ele pela fé. Você vai derrubar ele, porque a regra naquele 110 metros por barreira, você tem que pular. Se você derrubar, está valendo. Você não pode desviar. Então se você não pular, você derruba e passa por cima desse obstáculo, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Outro exemplo, José. Acho que o José é o melhor exemplo disso, né? Esse menino, acho que, se eu não me engano, 17 anos, Deus deu uma visão do futuro para ele. Deus deu uma promessa, falando, olha, os teus irmãos e o teu pai vai se dobrar diante de você. Uma linda promessa. Como Deus tem linda promessa para você. Ele tem pensamentos bons a meu respeito, a teu respeito. Você pode dizer amém? Deus tem promessas lindas para mim, para minha casa, para minha esposa, para essa igreja.
mas tem um processo. E José não foi diferente. José teve um sonho de Deus. Deus deu um sonho para ele. Mas a partir daquele momento que ele teve a visão do futuro, os obstáculos começaram a se aparecer. Imagina Deus falando para José: eu quero dizer para você que você vai ser um homem muito importante no Egito. Você vai ser um governador debaixo de Faraó, você vai ser o principal. Você vai ser o cara. Mas eu vou dizer uma coisa para você: teus irmãos vão ficar hostilizando você, eles vão pegar no seu pé. Você vai ser o caçulinha que vai dar muito problema com eles. E vou dizer mais: eles vão querer te matar. Vai te jogar num poço, numa cisterna. Depois vão te vender como escravo. Se eu não me engano, com 17 anos, sonhou um pouco antes, com 17 anos ele foi vendido como escravo por uma caravana que estava passando os midianitas. Mas eu nunca vejo na Bíblia, não é porque Deus esqueceu, José murmurando e reclamando, mas ele sabia que aquele que deu o sonho, que fez a promessa, era fiel para cumprir. Ele só tinha que estar vivendo um momento, agradando o coração de Deus, tendo fé, passando por cima de cada obstáculo que aparecia. Aí quando ele chega, ele é colocado como mordomo nos principais da casa do seu patrão. Aí a patroa põe os olhos nele, um garoto bonito, jovem. E ele sai correndo, porque a mulher estava assediando e queria deitar com ele. E por não pecar, para manter a santidade, crendo na promessa de Deus, mantendo o foco em Deus, a mulher rasgou a veste dele e ficou com as vestes dele na mão. E aí você pode estar pensando: agora sim, um homem desse que corre para não pecar contra Deus, Deus agora vai exaltá-lo. Ele: não, ainda tinha mais. Por não pecar, o prêmio dele foi 12 anos de cadeia. 12 anos de cadeia. Irmão, eu queria que fosse você. Por favor, pense um pouco. Se coloque no lugar de José. Se coloque. O que você ia falar para Deus? De que vale ser santo? Do que vale não ter deitado com a mulher do chefe? Do que vale eu ter me purificado? Do que vale eu ter dado testemunho de um Deus santo? Para ir para a cadeia? Não, eu não vejo José assim. Pastor, como é que você sabe que ele não ficou assim? Porque disse que o chefe lá do cárcere achou graça aos olhos do chefe. José achou graça. Por quê? Porque ele não estava ali amargurado nem reclamando. Ele servia dentro da cadeia. Obstáculos na sua vida, meu irmão, injustiça na sua vida, é apenas um obstáculo que Deus te dá força para transpor, para você vencer, não para você parar no meio do caminho. Não é para você parar. Você não pode parar. José teve muitos obstáculos, mas o final, qual foi? Quem sustentou a sua família? Por que a família dele não foi morta de fome? Porque ele sustentou. Deus cumpriu a promessa. Os irmãos vieram e se dobraram diante dele, sem saber que era o irmão, o governador de todo o Egito, o homem mais poderoso naquele momento. Era impossível. Quando Deus liberou a promessa, o sonho para José, tudo parece que começou a ir contrário. Tudo começou a dar errado aos teus olhos, aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, nada está fora do controle de Deus. Tudo está dentro do controle de Deus. Para concluir, aprenda a viver pela fé e não por vista. Jesus, o melhor Deus, dizendo em Isaías 55, versículo 8 e 9, diz: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Escuta o que eu estou dizendo. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que os seus pensamentos e os seus caminhos. Creia nisso. Não é do jeito que você pensa, é do jeito que Deus quer. Ele tem o melhor para você. Ele diz ainda que o céu, como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos que os vossos pensamentos
e que os vossos caminhos, diz o Senhor. Jeremias 29, versículo 11: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de prosperidades, pensamentos de paz, para dar o fim que vocês desejam. Você quer qual o fim para você? Um fim trágico? Um fim angustiante? Ou um fim abençoado? Então está aí a promessa para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Na outra versão diz assim: o futuro que vocês desejam. Que Deus lindo é esse? Agora, a única chance que o diabo tem contra você é você parar no meio do caminho, olhar um obstáculo e fazer igual o povo no deserto lá. Olhou para os gigantes e falou: nós somos gafanhotos perto deles. Mas agora quem vive por fé, como Josué e Caleb, eles dizem assim: quem é gafanhoto é eles. Eles parecem um pão para nós. Quanto maior, aquele, tem um pão francês, tem um bengala. Falou: aquele gigante, nós vamos comer ele passando manteiga. Eles não é fichinha para o meu Deus. Agora os outros 10 não. Os outros 10 falou: nós somos gafanhotos. Se ele pisar em nós, nós estamos perdidos. Mas a promessa para mim e para você é que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Quem é maior é o teu Deus, não é os seus problemas. Você precisa crer nisso. Quero terminar, o ministério louvor sobe aqui, em nome de Jesus. Repete comigo: os problemas e obstáculos que aparecem no meio do caminho não são para me derrotar, mas sim para que eu possa transpô-los pela fé em Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém por isso? No fim a vitória já está declarada. Mas graças a Deus, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 57, você não precisa anotar. Mas o apóstolo Paulo diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Enfrenta o presente, enfrente o processo, enfrente e passe os obstáculos, para que você possa receber a promessa no futuro. Deus é um Deus de promessa, e Ele é fiel para fazer cumprir todas as suas promessas. Você pode dizer amém? Fique de pé em nome de Jesus. Você está numa corrida. Você pode dizer amém? Repete, fala assim: eu estou numa corrida. E essa corrida é uma. Aleluia. De novo, essa maratona é com obstáculos. De novo, com obstáculos. Mas esse obstáculo não é fichinha diante do Deus que está dentro de você. Não é. Anima-te, renova a sua fé. Creia nas promessas de Deus. Corra focado no alvo. Isaías 46, 10. Só eu posso lhe anunciar. Desde já Deus está dizendo para nós como igreja o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão nas vossas vidas. Aleluia. Pois faço tudo o que desejo. Feche teus olhos, eu quero profetizar esse versículo na tua vida como profeta. Deus manda dizer: sou eu, só Deus pode anunciar desde já o que vai acontecer no teu futuro. E Ele diz: todas as minhas promessas, todos os meus planos sobre a sua vida vão se cumprir em nome de Jesus. Porque Ele diz: eu faço tudo o que desejo. Se você crê, receba em nome de Jesus. Eu quero que você levante as suas mãos agora. Você que está prostrado, você que ficou abatido, está abatido por um tempo, pelos problemas que você tem enfrentado, seja ele na sua alma, de depressão, de angústia, no casamento, ou desemprego, ou necessidade financeira, ou na sua saúde. Deus manda dizer para você: corra, se levante, se levante. Eu não te chamei para ficar prostrado e nem reclamando e nem murmurando dos obstáculos. Essa é a regra da vida. Esse é o meu plano. Tem uma corrida para você. Eu já declarei a tua vitória. No fim a coroa está te esperando, mas você tem que continuar correndo. Não pare, não desanime.
Eu sou contigo, não temas, diz o Senhor. Esses problemas é só para aumentar a sua fé. Esses obstáculos é só para você crer no impossível. Eu quero que você comece a orar agora e declarando o obstáculo. Fala o nome do seu problema. Começa a falar o nome que você está enfrentando, a tua dificuldade. Fala: eu vou transpor, eu vou saltar, eu vou passar por cima. Nada é impossível, nada é impossível, porque eu creio no meu Deus. Quem fez a promessa é fiel para cumprir.